Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, para a segunda parte dessa nossa conversa muito bacana sobre direito de família com a doutora Mônica Cecília. Obrigado por permanecer para essa segunda parte, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Mais uma vez, reitero, o cidadão tem que se inteirar daquela lei que existe, mas também daquela lei que possivelmente virá a existir. É verdade. Vamos dar sequência aqui aos pontos que a doutora Mônica está trazendo para nós, que são as novidades que podem vir a constar no novo Código Civil. Tá certo. Divórcio unilateral requerido quando filhos menores e aí com direito aos alimentos. Ele poderia ser feito por escritura pública, porque hoje a gente fala assim, não, o divórcio tem menores, tem alimentos, só judicialmente. Então, há a previsão legal no anteprojeto que ele seja feito por escritura pública, ou seja, fora da justiça, mas com a prévia aprovação do Ministério Público. Então, de qualquer forma, nós vamos ver a intervenção do Ministério Público, mas não judicialmente. Certo. Paulo, aí o cidadão me pergunta, ou o cliente, mas para que tudo isso, doutora? Simplesmente por quê? Para desafogar o Poder Judiciário. É verdade. Porque, por exemplo, às vezes o cliente, Mônica, mas até agora não saiu decisão, Mônica, mas o juiz não viu. Para minha segurança, eu printo a tela do andamento do processo, eu estou passando para o meu cliente, então mesmo que corra em segredo de justiça não há problema, e mostro para ele, olha, está com o juiz ainda. Certo. Mas não é culpa dele, não é culpa minha, não é culpa sua, mas infelizmente o Poder Judiciário, ele está sobrecarregado de ações. Pilhas e pilhas. A gente principalmente vê, doutora, na família. E aí a senhora pode me corrigir ou me complementar. Me parece que no direito, de uma forma muito geral, muito ampla, mais especificamente no direito de família, o que pode se resolver extrajudicialmente tem sido adotado. Perfeitamente. E um exemplo disso, nós podemos até citar a mediação. Tá? Inclusive, eu assisti uma palestra hoje, é quinta, terça-feira, sobre mediação, fantástica. Olha, Paulo, eu vou te falar, eu tento me atualizar o máximo que eu posso. Mesmo estando em Uberaba, hoje há a possibilidade do online. Tanto a negociação, a mediação, quanto a arbitragem no direito de família, que são 3 modalidades muito distintas, mas que sempre tem que estar acompanhado do advogado. Com certeza. E a mediação também, mais um componente que tenta desafogar o volume imenso de processos que nós temos na justiça. Isso, perfeitamente. E que seria um tema fantástico para a gente falar com relação à mediação. Vamos combinar. Voltando ao anteprojeto, a socioafetividade é reconhecida pela lei, porque existem as relações familiares, que é aquela relação biológica, ou seja, nasci do fulano, eu sou filho biológico do fulano, que é chamada a filiação natural. Existe a filiação civil, que é a adoção, e existe a filiação socioafetiva. Você, por exemplo, nós nos casamos, eu tenho uma filha de um outro relacionamento, você convive com essa criança, socialmente ela é hoje chamada de sua enteada, mas no anteprojeto já existe a nomenclatura de o quê? Enteado. No Código Civil atual não se fala na palavra enteado, mas no anteprojeto já reconhece. Então, nós já temos o legislador reconhecendo a possibilidade especificamente da pessoa enteado. E isso pode criar uma socioafetividade. Outro exemplo, você registra uma criança que você sabe que não é seu filho, ou registra enganado. A mulher chega e fala, é seu filho, estou grávida de você. Você vai e registra. Se você conviver com aquela criança, e aí amanhã, através de um exame de DNA, você descobre que aquela criança não é seu filho, mesmo assim tem a relação socioafetiva. Cria direito para aquela criança em buscar os alimentos contra você e também para aquela criança ser sua herdeira e você também, na velhice, pedir para aquela criança a assistência material, emocional, o que for. Tudo isso que a senhora está dizendo aí, eu estou aqui pensando no jargão popular, a sabedoria popular, Tem um que diz assim, pai é quem cria. Perfeitamente. Está mais ou menos nessa linha, Sim, perfeitamente. Fazer o direito reconhecendo ali a necessidade, você dá o amparo para essa criança de houve qualquer uma mudança do nosso legislador, porque a família antes ela era muito monetarizada. O que significa isso? Ou monetizada, que são expressões sinônimas. Na verdade, porque antes da Constituição de 88, o filho havido fora do casamento, ele não tinha o mesmo direito sucessório. Com a Constituição de 88,
já se igualou. Avançou. E ainda vinha algumas questões da família muito monetizada. Hoje não, para você ver que reconhece, inclusive, a relação socioafetiva. E existe também, pelo anteprojeto, a possibilidade de coexistência do pai biológico e do pai socioafetivo. Mônica, então eu vou ter quantos pais no registro de nascimento? Quantos quiserem. Porque não fala pai de... como o gênero masculino e feminino, fala filiação. Então vem lá, filiação. Paulo Ferreira, Mônica Cecílio e José da Silva. Nossa, mas a pessoa é registrada por 3? Sim, é registrada por 3. Nós 2 somos pais biológicos, genitores biológicos, eu dei à luz, você foi o pai biológico, e o João da Silva era a relação socioafetiva. Nesse caso, doutora, como é que fica a questão da herança dessa criança? A criança vai acontecer? A criança vai ter direito às 3 heranças. Mas ela tem responsabilidade em contrapartida, na velhice ela tem responsabilidade pelos 3. Pelos 3. Não é só o bônus. Entendi. No futuro terá o ônus. O ônus também. Isso, perfeitamente. Então o direito está procurando cercar-se ali das possibilidades todas. Isso, perfeito. E essa possibilidade de coexistência da filiação natural, que é a consanguínea, também com a socioafetiva. Já existe isso, mas não na legislação. A legislação está reconhecendo. Muito bem. O que mais que nós temos? A senhora tem bastante coisa para falar. A reprodução humana assistida, né, quando medicamente, até a expressão que está no artigo do Código Civil, medicamente assistida, a possibilidade da reprodução humana assistida. Quando eu falo reprodução humana assistida, não é a caseira, pelo amor de Deus. Sim. É sempre dentro do laboratório, com toda a assistência médica. Isso. Enfim, com o ginecologista, com o obstetra, tudo perfeitamente. Pós-mortem. Você deixa aquele documento reconhecendo a possibilidade de uma reprodução humana assistida, onde você deixa autorizado ou a fecundação do seu óvulo ou a doação do espermatozoide. Até porque nós temos técnicas, né, de armazenamento, né, que vem se aprimorando, e a tecnologia garante, mesmo depois da pessoa ter morrido, que ela tenha essa fecundação. Perfeitamente. Né? A ciência já avançou nesse ponto, o direito vem acompanhando. Outra questão que eu adoro, né? Inclusive, eu já até vim aqui e falei para você, regime de bens. Há uma modificação. Porque as pessoas se casam, Paulo, e eu sempre brinco, gente, preocupa com o regime de bens. Presta atenção, né? Senão é pego de surpresa. Melhor a gente fazer a prevenção para não ter dor de cabeça depois. Pelo menos o cidadão, ele tem que ter conhecimento daquilo que vai regulamentar a parte econômica da relação que ele está constituindo. Então, regime de bens. Atualmente, nós temos 4. Regime de comunhão universal de bens, regime de comunhão parcial de bens, regime de separação de bens e regime de participação final dos aquestos. Com relação às modificações já havidas, primeiro, ao maior de 70 anos não é mais imposto o regime da separação obrigatória. Então, no silêncio de um casamento de qualquer um dos cônjuges que tenha 70 anos, o regime legal, no silêncio, ou seja, se eles não falarem nada, separação de bens. Se eles quiserem optar, eles podem optar pelos 3 outros, não tem problema nenhum, desde que fazendo o pacto antinupcial, que é através de escritura pública. Nesse caso dos maiores de 70, nós temos a jurisprudência, mas não temos isso na lei. Isso, mas agora no anteprojeto, sim. Já está. Perfeito, já está a previsão legal. Quando a gente fala legal, é da lei. Certo. No anteprojeto, exclui o regime de participação final nos aquestos. Coincidentemente, ontem eu estava dando aula e eu falei para os meus alunos, isso é fato. Eu conheço uma pessoa na cidade de Uberaba, na circunscrição de Uberaba, que não é até casamento. Ela fez uma união estável por esse regime. Não aconselharia, porque eu não conheço julgados no Tribunal de Justiça de Minas, o estado de Minas, né, que eu estou falando, é onde eu atuo, na advocacia, nenhuma análise que apresentada ao juiz. Isso. Então, já é um regime que vai ser excluído, já foi excluído pelo anteprojeto. Perfeito? Porque, sabe aquela expressão que a gente usa muito? Lei morta? Esse é o exemplo clássico. Isso. E o regime legal, eu acho aí, é uma crítica que eu faço, e às vezes até contundente, às vezes não entendida por muitos, mas eu acho que faltou ao pessoal do anteprojeto a questão de já mudar o regime de bens legal. Pois 2 pessoas estão se casando, nenhuma das 2 tem 70 anos, o regime aplicado, comunhão parcial de bens. Eu acho que a gente já poderia ter mexido nisso para pôr separação de bens. Caso as pessoas optem
por outro regime, faça o pacto antinupcial. Isso. Então, continua o regime legal, o regime de comunhão parcial de bens, incorpora, em razão do anteprojeto, o regime aos septuagenários, regime de separação de bens. Perfeito? Certo. Com relação aos alimentos. Alimentos. Nós sabemos isso. Polêmica, em parte, porque existe agora, até interessante, a família parental, que seriam de colaterais que convivem. Exemplo clássico de colaterais: irmãos. Os irmãos são parentes colaterais. Sim. Tá certo? Sim. Não há outra situação de parentesco colateral mais próxima do que a irmandade. Então, verdade. se um irmão precisar de alimentos, o outro deve suprir. Então, os alimentos independem da natureza do parentesco. Eu sempre digo, doutora, lá em casa, não precisaria da justiça, do juiz intervir nesse caso, né? Tanto de alimentos para filhos, né, de pais separados, quanto no caso de irmãos, né? Se a gente tivesse uma sociedade mais cristã, mais humana, né? Porque é natural, a criança não pediu para nascer, como a doutora disse, e nesse caso, o amparo, ele é necessário, independente de que o juiz vai dizer para muitas famílias. Infelizmente, tem que estar na lei, porque a garantia, né, da criança... E que às vezes o cidadão não cumpre. E quem é o cidadão? O próprio genitor ou genitora. A gente fala no gênero masculino, mas existe mãe também que não cumpre. Exatamente. E outra coisa que eu queria te dizer, quando a gente fala que a criança não pediu para vir o mundo, tem que sempre esclarecer que a gente está falando em termos legais, não em termos religiosos. Tá no mundo, tá vivendo, então precisa ter um amparo legal. Perfeitamente. E também o sócio-afetivo. Aí o enteado. O enteado entraria. O enteado também. A violência doméstica impediria aquele que foi o autor da violência doméstica de pedir alimentos. Ele não teria o direito. Não tem direito. Não teria o direito. Uma novidade. Isso. A morte do devedor. Aquele que é obrigado a pagar alimentos já estaria regulamentado na lei, que é um artigo muito polêmico do Código Civil, porque só existe, acho que agora deve existir mais alguns julgados. Eu fiz uma pesquisa há anos atrás com relação à responsabilidade daquele que faleceu e tinha obrigação de pagar alimentos. Certo. Os alimentos são aqueles que, ao tempo da morte, se encerra a obrigação. Certo. Então, vamos supor, ele faleceu hoje. Aí ele não paga desde janeiro a pensão, então ele deve janeiro, fevereiro, março, abril, que venceu em maio. Então, ele deve 4 meses. Certo. Mas ele tem um inventário para fazer. E aquela pessoa que era o credor dos alimentos também é herdeiro. Certo. Então, se limita à força da herança. Porque não pode ultrapassar. Só que nós sabemos muitas das vezes que às vezes a pensão alimentícia é alta e acaba englobando toda a herança. Isso, perfeitamente. Então tem que se agilizar o processo de inventário para que não acabe todos os bens em pagamento da pensão alimentícia. Nesse ponto, eu recentemente fiz um curso com uma psicóloga que é especialista em luto, que é a Vera Dias, aqui em Uberaba. Conheço, uma graça, perfeitamente estudiosa. E ela orientou, e a gente hoje entende, né, a importância de se fazer em vida o seu testamento, o seu inventário, deixar tudo prontinho para não dar dor de cabeça para a família. Tá aí um caso, né? E eu conheço Vera, estudiosa, uma graça de pessoa e sempre muito disposta a esclarecer as dúvidas. Sim. E eu ainda falo, foi inclusive tema de uma reportagem do Estadão de São Paulo dessa semana. Existe psicologicamente uma necessidade do pai ou da mãe, do genitor, do autor da herança, vamos assim tratar, porque pode ser um tio, uma tia, ou até mesmo um testador através do testamento. Isso. Ele preparar aquele que vai receber a herança, psicologicamente. Exatamente. Porque senão ele vai debulhar aquela herança. Vamos lá, alimentos gravídicos. Alimentos. Nós temos uma lei esparsa de alimentos gravídicos. Ela não faz parte do Código Civil. O que significam alimentos gravídicos? Perfeito. Eu tenho um relacionamento, tá? Não necessariamente precisa ser um casamento ou uma união estável, eu tenho um relacionamento. E eu engravido. Havendo indícios desta paternidade, eu posso ir à justiça e buscar os alimentos gravídicos, que eles vão girar em torno da necessidade da grávida. Porque o ser ainda não nasceu. Mas é um ser. Perfeitamente. E tem suas necessidades. Sim, e a grávida também. Às vezes é uma gravidez de risco, o ginecologista. Por fim, né, pra gente tratar hoje, seria da curatela. O nosso Código Civil não prevê a autocuratela. Ou seja, você sentir que você já não tem condição cognitiva, claro que você vai precisar ter um certo discernimento. Você não tem condição cognitiva para exercer
os atos da vida civil, então você requer que alguém cuide de você. Existe previsão no anteprojeto. Eu acho isso um avanço extraordinário. Em Portugal, né, já existe essa previsão. A gente tem outras coisas para falar, podemos falar de sucessão, de responsabilidade civil, mais sobre mediação, que é um tema muito bacana. Fica combinado assim, tá bom? Perfeitamente. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, para falar sobre um dos principais órgãos, este fantástico instrumento musical, órgão elétrico, muito ligado à Igreja Católica, um dos principais do Brasil, de Minas Gerais e do Brasil, está bem próximo de nós, na Catedral Metropolitana. A equipe ISTV esteve lá e foi conhecer de perto um pouco mais dessa história. Confira. Para as pessoas conhecerem um pouco melhor, o órgão de tubos é um instrumento musical muito antigo, que existe há muitos séculos e é considerado o príncipe dos instrumentos, né? Então é um desenvolvimento humano, social, cívico muito grande, o estudo da música. Todas as sociedades do mundo têm música, produzem música através dos instrumentos. E Uberaba tem o órgão de tubos da Igreja Catedral, que é considerado em tamanho o maior do estado de Minas, onde pode-se ouvir o som do instrumento durante as missas, em concertos, recitais, né? Então é um instrumento musical utilizado para se dar o louvor divino e também como objeto artístico. Já aconteceu no passado muitos concertos em Uberaba, inclusive com organistas brasileiros que moram no exterior, já vieram aqui fazer um concerto para nós nesse instrumento. Escreve para nós aqui, o Fabiano, nosso diretor de imagem, vai fazer umas imagens aqui, mas para quem está em casa entender um pouco, né, essas imagens que vão ser mostradas, um pouco dos detalhes, quantos tubos são, como é que eles funcionam do ponto de vista de mecânica, de técnica, né, elétrico, o que impulsiona, né, que eu sei que precisa ter um motor, conta um pouco em detalhes para a gente entender. O órgão de tubos, embora seja classificado como instrumento de teclas, ele funciona com ar, então ele é um instrumento movido a ar. E como tudo que é movido ao ar necessita de um pulmão, então o pulmão do órgão é chamado de foles. Os foles são caixas grandes que armazenam esse ar nos séculos anteriores por meio da tração humana, movido por músculo humano, mas hoje na modernidade são tracionados por motores elétricos impulsionados, que sugam o ar, distribuem por esses foles e são redistribuídos para cada tubo. Cada tecla, cada tubo é um som único, diferente no órgão. Então, por isso ele tem muitos tubos. Esse aqui de Uberaba, nós temos em torno de 1.500 tubos com vários timbres diferentes. Então o ar é distribuído e aí se faz a música, né? Através desse ar jogado que é acionado a cada registro que se liga dentro do instrumento.
estamos falando agora de Uberaba, que é um geoparque mundial da Unesco, né? E a nossa religiosidade também é um patrimônio, né, desse geoparque que passa a ser respeitado e divulgado ao mundo todo. Nós estamos falando de uma estrutura aqui, pelo que você está contando, que também tem um valor patrimonial, um valor histórico, né, Fabrício? Ah, sim. O órgão de tubos é presente no mundo todo e no Brasil inteiro, né? O primeiro órgão chegou no Brasil nas Caravelas, era um órgão pequenininho, né? Onde se tocou a primeira missa no Brasil em 1500. Ao longo dos séculos foram construídos diversos órgãos em Minas Gerais, São Paulo, Nordeste, no período da colonização. Muitos desses instrumentos sobreviveram 200, 300 anos e tocam até hoje. Uberaba recebeu o seu instrumento por volta dos anos 50, foi amplificado, restaurado e preservado até os dias de hoje. Como instrumento musical, ele também é uma atração artística, porque é um instrumento que não se pode levar em outros lugares, ele é instalado onde ele fica permanentemente. Por ser um instrumento grande, ele tem um som muito potente, que só pode soar numa grande catedral como essa. Então, esse instrumento ele se torna também um instrumento de concerto. Em vários locais no Brasil, em Minas Gerais, tem-se concertos para esse instrumento, onde músicos, organistas vêm de fora e demonstram a sua arte tocando nesse instrumento, que só pode ser visto aqui. Ele não tem como ele ser visto em outro lugar, ele é instalado numa igreja e lá permanece. Você falou que é professor, tem a possibilidade aqui em Uberaba de pessoas que se interessarem virem a aprender a tocar órgão? Você ministra aulas também para tocar o órgão? Sim, eu como professor do conservatório, há 20 anos tenho uma carreira de magistério, piano, teclado, órgão, são todos da mesma família. A diferença é que o órgão tem a pedaleira, ele tem os pés, além das duas mãos, os pés também tocam como se fosse um teclado gigante. E a sonoridade toda característica. Característica, é a parte mais grave. O órgão de tubos, ele é o único instrumento que existe que tem o som mais agudo e mais grave que o ouvido humano pode perceber. O mais grave nos pés e o mais agudo tocado no teclado das mãos. Então, é um instrumento muito potente, exige muito estudo, muito conhecimento, como tudo na música, Um começo, e um desenvolvimento pedagógico ao longo do tempo. Então, eu ministro aulas também, qualquer coisa é só procurar. E aqui sempre me encontro na catedral nos dias de sábado, à tarde. Mudamos de assunto no IES TV Cidade para falar sobre coleta seletiva, com ordem de serviço emitida em janeiro deste ano. A concessionária de gerenciamento regional do lixo tem prazo até o mês de julho para entrar na prestação da coleta seletiva e começar a implementar ações destinadas a ampliar a abrangência deste serviço aqui em Uberaba. Informa o Jornal da Manhã que o contrato de concessão estabelece que a empresa deverá readequar a unidade de reciclagem, que hoje pertencente à Coopero, a Cooperativa dos Recolhedores Autônomos de Resíduos Sólidos e Materiais Recicláveis de Uberaba, dentro dos primeiros 6 meses após a ordem de serviço emitida no dia 10 de janeiro. O prazo para iniciar as melhorias do serviço de coleta seletiva termina em menos de 2 meses. A gente espera e vai acompanhar.
E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.